O que o pai faz ao ouvir seu filho gritar, "É meu irmão"? Choca o milionário e a mendiga negra. A gala estava no auge. Luzes brilhantes piscavam como estrelas ao redor da imensa sala ornada. Roupas de grife enchiam cada canto, enquanto risos e conversas animadas ecoavam. Mas o que estava prestes a acontecer silenciaria tudo. O milionário, Alberto, se destacava em seu terno impecável, com um sorriso confiante. Ele observava o filho, Lucas, de 10 anos, brincando entre os convidados. Até que o grito, "É meu irmão!", reverberou nas paredes. Alberto congelou. O mundo ao seu redor desapareceu. Uma onda de choque percorria a sala, como um trovão silencioso. Olhando em direção à origem do grito, seus olhos se encontraram com uma mulher de aparência desgastada, com um casaco remendado e cabelos desgrenhados, que ele reconheceu imediatamente como Maria, uma mendiga que costumava ver pedindo. Mas o que a deixava branca como um papel era a criança ao seu lado, um garoto de olhos curiosos e expressão familiar. Aquela era a primeira vez que Maria se aproximava dele, e o impacto daquelas palavras caiu como um peso. A multidão começou a murmurar, os rostos se contorcendo em expressões de espanto e curiosidade. A atmosfera se tornava elétrica. Era uma revelação, um segredo esquecido, uma conexão inesperada que rasgava as camadas da vida luxuosa que ele construiu meticulosamente. Alberto sentiu um aperto no peito e lágrimas não derramadas ameaçavam brotar. Ele sempre quis ser o pai perfeito para Lucas, mas agora um novo filho se impunha com um grito. O garoto precipitado que estava diante dele parecia um eco de algo que ele nunca soubera. Não posso mais esconder. David é meu filho, ela pensava, sabendo que o segredo era uma bomba relógio pronta para explodir. O garoto, sem saber do fardo que carregava, olhava para Alberto com a mesma intensidade que Lucas olhava para ele. As conversas se tornaram sussurros intensos. O que mais essa gala escondia? A revelação levantou questões profundas sobre paternidade, amor e as decisões que o dinheiro pode nunca comprar. Alberto sentiu a pressão de olhares avaliativos, cada murmúrio refletindo a luta interna que ele enfrentava. Ele poderia simplesmente ignorar, voltar à sua vida luxuosa, mas no fundo sabia que a vida nunca seria a mesma. Era um conflito entre dois mundos, o luxo e a realidade cruel da rua, entre a riqueza e a pobreza. Era como um filme, mas não havia roteiro. Com cada informação que se revelava, a tensão crescia. A conexão obscura entre seu pai, o patriarca de sua fortuna, e a história de David não era uma mera coincidência. "Você não pode tirar meu filho de mim", Maria gritou, a voz cheia de emoção. Era uma batalha que começava ali, com todos os convidados assistindo, prontos para ver o que aconteceria a seguir. A pergunta que pairava no ar era desafiadora. O que Alberto faria? Liberdade ou controle? Poder ou amor? Ao encarar aquela escolha crucial, o milionário se viu em uma encruzilhada. O que importa mais? A busca insaciável por riqueza ou o amor incondicional que supera barreiras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alberto estava paralisado. O grito de Maria ainda ecoava em sua mente. E a sala ao seu redor parecia um redemoinho de vozes perdidas. Ele olhou para o rosto de David, a criança que agora parecia ser o reflexo de um passado que ele mal conhecia. E então, a sala ficou em um silêncio sepulcral, interrompido por um som que cortou o ar como uma lâmina afiada, um toque insistente de um celular. Alberto se virou confuso enquanto todos os olhos se voltavam para ele. O aparelho vibrava em seu bolso, e a luz da tela iluminou seu rosto de maneira mórbida. Ele hesitou, mas a pressão do momento o forçou a atender. Com a voz hesitante, ele atendeu, mas não era um simples telefonema. Era sua secretária, soando frenética. Alberto, você precisa voltar ao escritório. É urgente. É sobre a empresa. Ela disse em um sussurro angustiado. Alberto sentiu o coração disparar, mas a urgência na voz dela fazia seu instinto de pai sucumbir ao de empresário. Ele não podia simplesmente ignorar. Mas, enquanto ele tentava se concentrar no que ela estava dizendo, Maria gritou novamente, agora com um tom diferente, mais aflito. Você não pode fugir. Não agora. David precisa de você. O medo nos olhos dela era palpável. No entanto, naquele instante de confusão, a atmosfera da gala mudou drasticamente. A luz começou a piscar e um forte estrondo ecoou do fundo da sala. Os convidados se entreolharam e um murmúrio de pavor se espalhou. Em um instante, a festa glamourosa virou caos. Aquelas luzes brilhantes que antes dançavam alegremente, agora pareciam prelúdio de algo maligno. Então, a porta principal se abriu de uma forma brusca e um grupo de homens encapuzados entrou. Eles estavam armados e seus rostos estavam ocultos nas sombras. O pânico explodiu. Gritos e pessoas empurrando umas às outras em uma tentativa desesperada de escapar da cena horrenda que se desenrolava. Alberto sentiu o sangue esfriar nas veias. Ele agarrou Lucas, puxando-o para perto. Fique atrás de mim. Sua voz era firme, mas dentro e em volta, tudo estava desmoronando. É isso que você queria, Alberto? Maria gritou, sua voz chorosa misturada com o som da confusão. Ver seu filho em perigo? Você, com todas as suas riquezas, não tem controle sobre o mundo, e este é apenas o começo. Mas a verdade, enquanto ela proferia suas palavras, começou a fazer sentido depois de olhar para os homens encapuzados. Um deles se aproximou, e Alberto reconheceu aquilo que poderia ser o seu pior pesadelo. O que parecia uma simples galáxia de luxo e glamour estava prestes a se transformar em um turbilhão de segredos e traições. David não é só seu filho, Alberto, disse um dos capuzes, sua voz profunda e sombria rompendo pelo caos. Ele é o que você pensou que tinha perdido. Sua verdadeira herança está sobre suas costas. E nós viemos cobrar. Naquele momento, Alberto congelou. Tudo o que ele acreditava saber estava se desintegrando sob seus pés. A revelação de que Davi era mais do que um filho perdido abria uma caixa de Pandora repleta de segredos. Ele mal tinha noção de que a vida que destruiu havia voltado com um desejo de vingança. O que ele faria agora? Com sua festa transformada em um pesadelo, a linha entre segurança e desespero se dissolveu. Alberto olhou para Maria e para Davi, e a decisão que tomaria afetaria não apenas a vida dos três, mas de todos ao seu redor.
O que ele realmente queria? A proteção ou a verdade? A riqueza ou a família? E assim, como um filme projetado em uma tela, a festa se tornava um campo de batalha, onde cada segundo passava como uma eternidade, e as consequências se aproximavam rápidas como um relâmpago. Alberto congelou. O rosto do homem encapuzado o encarava com uma intensidade quase insuportável. O pânico se espalhava pela sala, enquanto os convidados corriam em direção às saídas, gritando. Mas, no meio da confusão, uma verdade começou a emergir como uma maré negra. Você está mentindo! Alberto tentou protestar, mas a mão do capuz se levantou, sinalizando silêncio. O homem parecia saber mais do que os outros, mais do que ele mesmo. David não é só um garoto perdido. Ele é parte da sua herança, reforçou, com uma voz que fez o coração de Alberto disparar. Alberto olhou para Maria, que estava ao seu lado, o olhar angustiado, refletindo a petição silenciosa de seu filho. David, com seus olhos grandes e inocentes, não entendia a gravidade da situação, mas Alberto já entendia, e a verdade o assolava como uma tempestade. Eu não sei do que você está falando, Alberto gritou, sem certeza se ele mesmo ainda acreditava. O homem encapuzado sorriu, um sorriso que provocava um frio na espinha. Você se esqueceu do que fez, Alberto. Mas o passado não esquece. Enquanto isso, o caos tomou conta da sala. Grupos de pessoas se espremiam nas saídas e o barulho dos gritos misturava-se ao som de vidro quebrando. O ar estava pesado e a sensação de desespero pairava. No entanto, algo dentro de Alberto estava se quebrando. Uma camada de proteção, a ilusão de controle que ele sempre teve. Naquele instante, uma luz forte ofuscou os olhos de todos. Um estrondo poderoso ecoou, fazendo o chão tremer. O grupo de capuzes, que parecia ter vindo para cobrá-lo, hesitou. Um momento de confusão. E então, com um estalo, as luzes se apagaram. No escuro, o silêncio era palpável. Alberto sentiu o coração na garganta. Gritos ecoavam ao fundo. Ele segurou Lucas com força. Mas o frio na barriga não veio apenas do pânico. Havia algo mais. Uma verdade se formando dentro dele. Uma conexão ancestral. De repente, um grito agudo cortou o ar. Alberto! Era a voz da secretária dele que havia aparecido novamente, agora com o rosto empalidecido pela ansiedade. A empresa está em risco. Precisamos de você. O conselho se revoltou. A pressa em sua voz foi como um balde de água fria. Mas dentro daquela confusão, enquanto todos lutavam pela sobrevivência, Alberto se viu em uma bifurcação. Maria, entre as sombras, chamou. Alberto, você não pode deixar seu passado te dominar. David precisa de você, não do seu dinheiro. Era um apelo desesperado, mas a verdade estava começando a se desatar dentro dele. O que mais havia em jogo que ele ainda não sabia. E naquele exato momento, um clarão iluminou a sala novamente. Não era um refletor. Era a luz de um carro que havia atravessado a porta, revelando um novo rosto. Uma mulher conhecida, mas há muito perdida na história. Sofia, a irmã que ele pensava estar morta. Alberto, eu finalmente encontrei você. Ela estava ofegante, e seus olhos brilhavam, com uma mistura de alívio e pavor. David, é seu filho, e nós... As palavras dela explodiram como uma bomba. Tudo que Alberto sabia, tudo que ele acreditava, estava se desmoronando. Esperanças, medos, revelações.
Era o desafio que ele nunca esperou. Ele se virou para David, e as peças começaram a se encaixar de maneira dolorosa. Guardou dentro de si a pergunta não concluída. O que aquela verdade significava para sua vida? O que mais ele não sabia? A tensão elétrica estava no ar, e toda a sala parecia respirar em uníssono. Aquela era uma nova encruzilhada, um novo começo que não tinha roteiro. E o que viria agora? Um futuro ameaçador, cheio de segredos e promessas. Ele não tinha certeza de nada, exceto do que era inegável. O passado estava de volta, mais sombrio e complicado do que nunca. O que viria a seguir? Enquanto a sala tremia em caos, a revelação de Sofia ainda ecoava na mente de Alberto. Ele não conseguia acreditar. As palavras dela ainda estavam frescas, e cada um de seus sentidos disparava, tentando digerir a enormidade do que acabara de ouvir. Mas a confusão ao seu redor o puxava de volta à realidade. Os homens encapuzados recuaram um passo, incertos. O pânico dos convidados tornou-se um ruído borrado, uma onda de pressa e gritos. Alberto mal conseguia processar tudo. David, seu filho, realmente era também o filho de Sofia. Mas o que mais? O que mais poderia estar escondido naquela noite? Sofia, com os olhos arregalados, olhou para os homens encapuzados, seus rostos misturando-se no medo comum. Vim aqui para te proteger, disse ela, a voz trêmula. Eles estão atrás de nós. Alberto, da nossa família. O que você quer dizer com isso? Alberto berrou, a frustração explodindo. Ele queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Ele segurou Lucas e puxou-o para mais perto, ciente de que a segurança do filho estava em primeiro lugar. Quem são eles? Com um movimento rápido, um dos encapuzados avançou. Ele não era tão alto, mas havia uma aura de autoridade nele. Precisamos levar David. Contra a vontade do seu pai, não temos escolha. A palavra pai caiu como uma pedra em um poço profundo. Foi então que a verdade aumentou, um crescendo densamente carregado. Alberto percebeu que tudo tinha uma conexão, um plano maior que ele não compreendia. David não era apenas um garoto comum. Ele era uma parte vital de um quebra-cabeça que Alberto desconhecia, algo que foi montado sem ele saber. Chega! Se David é tão importante, então por que eu não sei o que está acontecendo? Alberto gritava agora, as emoções fervendo dentro dele. As pessoas ao seu redor estavam em desespero completo, tentando escapar do lugar. Mas ele estava paralisado. Precisava descobrir mais. Maria, ao seu lado, estava ofegante. Alberto, você não entende. Eles não vieram só atrás do David. Eles estão atrás de você, por causa do seu passado. Alberto fez uma pausa. Uma sensação de vertigem o envolvendo. Olhou para Sofia, suas feições agora contornadas, não pela família, mas pelo medo. O que mais você escondeu de mim? O que eu fiz? Antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor fez o ar vibrar. A parede atrás dos capuzes explodiu em uma nuvem de tijolos e poeira. Alberto e os outros se jogaram ao chão, o pânico tomando conta novamente. No meio da confusão, uma sombra se destacou e alguém apareceu através dos destroços. Eram mais homens, armados e determinados, que começaram a gritar ordens. Peguem David, ele é a chave. O caos se intensificou
e a sala ferozmente se dividiu entre aqueles que competiam para proteger e aqueles que se moviam com a intenção de capturar. Naquela fração de segundo, uma luz sobrecarregada, avassaladora, iluminou o rosto de David. Ele estava ali, em meio a todos, e o olhar dele se encontrou com o de Alberto. Naquele instante, Alberto viu a fala trêmula da verdade na expressão do filho. E então, em um movimento rápido, David fez algo que ninguém esperava. Ele correu em direção aos homens e um grito se formou em sua garganta. Sou eu! Eu sou o que vocês querem. O golpe foi devastador. A sala parou em um manto de silêncio, enquanto todos processavam o que acabaram de testemunhar. David não estava apenas sem medo. Ele estava buscando algo maior. Liberdade? Poder? Verdade? Alberto ficou sem palavras, um nó na garganta. O que mais essa noite esconderia? A tensão agora era palpável, e um novo mistério começava a se desdobrar. Cada olhar trocado entre os presentes trazia uma nova alucinação de segredos e traições. O que aconteceria agora, com David se entregando assim? E mais importante, quem era realmente essa família que ele pensava conhecer? O futuro estava agora envolto em sombras, e Alberto percebeu que nunca soube o que realmente estava em jogo. David, Sofia, passado, futuro, tudo se entrelaçava. Como ele poderia resgatar tudo isso em meio ao caos? David avançou sem hesitar, desafiando os homens encapuzados. O grito dele, forte e claro, reverberou por toda a sala. Sou eu! Eu sou o que vocês querem! A tensão atingiu o ápice. Alberto, paralisado, mal conseguia compreender. Era como se o tempo tivesse desacelerado. A sala estava em caos, e David, seu David, estava no centro. Não! Alberto gritou, puxando Lucas para mais perto. O coração aos trancos. O pânico nas vozes ao redor misturava-se com o som de vidro quebrando. Ele viu o olhar determinado de David, uma chama que queimava intensamente. Mas, por dentro, Alberto estava em guerra. O que estava acontecendo? Os homens encapuzados hesitaram, trocando olhares. Então, um deles avançou, sua presença poderosa como um carro em alta velocidade. David, não seja tolo. Você não sabe do que está se metendo. Mas David, sem olhar para trás, apenas apertou os punhos, e a determinação dele se fez aparente. Eu sei que sou importante para vocês. Ele olhou para o homem que o encarava, olhos cheios de coragem misturada com medo. E sou parte da verdade que meu pai não conhece. Um murmúrio percorreu a multidão. Quem era David realmente? O que ele sabia que eles não sabiam? O silêncio pesado pesava na sala, como uma nuvem prestes a se romper. Então o homem encapuzado disse: Você está certo, mas a verdade que você busca é mais perigosa do que imagina. A tensão era densa, quase palpável. E enquanto todos se concentravam na interação entre David e os capuzes, um golpe de vento atravessou a sala. A porta principal se abriu inesperadamente e um novo grupo de pessoas entrou. Eram figuras conhecidas, mas também sombras do passado que Alberto havia tentado ignorar. Alberto! Gritou uma mulher. Era Clarissa, uma ex-parceira de negócios. Seus olhos estavam cheios de empatia,
seus lábios trêmulos de preocupação. Eles estão aqui para você. Eles não vieram apenas por David. Estão aqui para um acerto de contas. Naquele momento, tudo se desfez. Alberto olhou para Sofia, a irmã dele, e então para David, que agora parecia mais um símbolo do que um filho. Os capuzes estavam amedrontados, mas alheios, como se tudo estivesse se conectando de uma forma que nem Alberto conseguiria entender. A conversa parecia girar em torno dele, e as revelações estavam começando a emergir. Você não pode acreditar no que eles dizem, Alberto, gritou Sofia. Eles querem a fórmula do nosso legado. O que você herdou que não sabe que possui. O tempo se deteve. Alberto, paralisado, não sabia o que sentir. Ele olhou para David, que parecia gradualmente perceber o que realmente estava em jogo. O que isso significava para eles? Para Sofia? Para a família que parecia tão distante? E então, em um movimento rápido e inesperado, um dos capuzes se virou para David e disse: Você é mais do que apenas um garoto. Você é a peça-chave para o que estamos buscando. O olhar de Alberto se endureceu. O que estava em jogo era mais sombrio e complexo do que ele imaginara. O pânico around estava crescendo novamente. Alguém gritou para a saída e as pessoas começaram a se mover. O clima mudava, e a sala, que antes estava repleta de glamour, agora era um campo de batalha. Alberto sentiu que o chão sob seus pés estava em constante movimento. Ele precisava proteger David, mas do quê? Os homens encapuzados pareciam outra ameaça, uma sombra de um passado que tinha tentado deixar para trás. David, corajoso e determinado, estava agora se colocando entre seu pai e o desconhecido. Mas e se ele fosse o verdadeiro alvo? Alberto percebeu que a luta não era apenas contra os homens de capuz. Havia um labirinto de segredos, velhas traições e uma verdade que ele mal começava a entender. O que mais seu passado escondia? E o que isso significava para o futuro de seus filhos? Enquanto o caos se desenrolava e a verdade começava a se desdobrar em camadas pesadas ao redor deles, Alberto ficou em choque, seu coração pesado com a incerteza. Tudo estava em jogo, e o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. David avançou sem hesitar, desafiando os homens encapuzados. O grito dele, forte e claro, reverberou por toda a sala. Sou eu sou o que vocês querem. A tensão atingiu o ápice. Alberto, paralisado, mal conseguia compreender. A sala estava em caos e David, seu David, estava no centro. Não! Alberto gritou, puxando Lucas para mais perto, o coração aos trancos. O pânico nas vozes ao redor misturava-se com o som de vidro quebrando. Ele viu o olhar determinado de David, uma chama que queimava intensamente. Mas por dentro, Alberto estava em guerra. O que estava acontecendo? Os homens encapuzados hesitaram, trocando olhares significativos. Então um deles avançou, sua presença poderosa, como um carro em alta velocidade. David, não seja tolo. Você não sabe do que está se metendo. Mas David, sem olhar para trás, apenas apertou os punhos. E a determinação dele se fez aparente. Eu sei que sou importante para vocês. David olhou para o homem que o encarava, os olhos cheios de coragem misturada com medo. E sou parte da verdade que meu pai não conhece. Um murmúrio percorreu a multidão. O que estava acontecendo?
quem era David realmente. O silêncio pesado pesava na sala como uma nuvem prestes a se romper. Então, o homem encapuzado disse: "Você está certo, mas a verdade que você busca é mais perigosa do que imagina." A tensão era densa, quase palpável. Enquanto todos se concentravam na interação entre David e os capuzes, um golpe de vento atravessou a sala. A porta principal se abriu inesperadamente e um novo grupo de pessoas entrou. Eram figuras conhecidas, mas também sombras do passado que Alberto havia tentado ignorar. "Alberto!" gritou uma mulher. Era Clarissa, uma ex-parceira de negócios. Seus olhos estavam cheios de empatia e seus lábios trêmulos de preocupação. "Eles estão aqui para você. Eles não vieram apenas por David. Estão aqui para um acerto de contas." Naquele momento, tudo se desfez. Alberto olhou para Sofia, a irmã dele, e então para David, que agora parecia mais um símbolo do que um filho. Os capuzes estavam amedrontados, mas alheios, como se tudo estivesse se conectando de uma forma que nem Alberto conseguia entender. O clima mudava, e a sala, que antes estava repleta de glamour, agora era um campo de batalha. Alberto sentiu que o chão sob seus pés estava em constante movimento. Ele precisava proteger David, mas do quê? Laços antigos e segredos não ditos surgiam em sua mente, enquanto uma figura encapuzada, mais à frente, começou a rir. Era uma risada sombria, carregada de desprezo. "Vocês acham que podem escapar do que aconteceu no passado? É hora de resolvermos isso de uma vez por todas." E então, como um relâmpago cortando o céu, a realidade mudou de novo. A figura soltou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Um estrondo forte ecoou pela sala. As janelas estouraram em 1000 pedaços e uma onda de fumaça invadiu o ambiente. Alberto se jogou para o lado, segurando Lucas enquanto tentava recuperar a compostura. Dentre os escombros, um homem apareceu, rasgando a fumaça com uma presença aterradora. Seus olhos eram de aço, e o que ele carregava nas mãos era o que parecia ser um documento. "Aqui está a verdade, que todos vocês têm medo de aceitar." O coração de Alberto quase parou. Ele reconheceu aquele rosto. Henrique, o antigo sócio, que ele pensou ter perdido em um acidente anos atrás. A presença dele mudou tudo. Henrique havia sido o homem por trás de muitos segredos sombrios, e sua volta significava que perigos ainda maiores estavam à espreita. "Você não entendia tudo o que estava em jogo, Alberto." Henrique declarou, com um sorriso assustador. "E agora, a verdade está prestes a ser revelada por sua própria família." O olhar de David se transformou de coragem em dúvida. Alberto se virou para ele, o choque estampado em seu rosto. O que Henrique queria dizer com isso? A sala, agora envolta em gritos de pânico e confusão, parecia um filme de terror. O passado estava de volta, e com ele uma catástrofe maior do que todos haviam imaginado. E enquanto a fumaça rodopiava ao redor, uma nova emoção brotou em Alberto: desespero e um desejo ardente de proteger seu filho. Mas a pergunta permanecia no ar: o que mais a verdade poderia esconder? A linha entre família e traição parecia se desfazer. No fundo, ele sabia que essa não era apenas uma luta pelo futuro de David, mas uma batalha por suas próprias vidas. E apenas o tempo diria quem sairia vitorioso.
Enquanto a fumaça rodopiava pela sala, Alberto viu o rosto de Henrique, seu antigo sócio e rival. O homem se destacava entre os capuzes, como se fosse a peça que faltava em um quebra-cabeça mortal. O passado de Alberto estava de volta, e a verdade parecia um labirinto sem fim. Você não pode estar aqui, Alberto balbuciou, seu coração disparando. Pensamos que você tinha morrido. Henrique sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Sobrevivi, Alberto, e estou aqui para resolver as pendências que você deixou para trás. Ele gesticulou com o documento em sua mão. David é o centro de tudo isso. Ele é a chave, o que você não entende. O pânico tomou conta da sala novamente. David permaneceu firme, determinado, mas agora seu olhar estava mais confuso do que aterrorizado. O que você quer dizer com isso? Henrique avançou, ignorando a pergunta. Você sempre se acreditou o melhor pai, mas não consegue ver que você mesmo está no caminho. Ver a verdade pode ser devastador. Devastador? Alberto sentiu o nó na garganta apertar, suas emoções fervendo. Henrique, o que você está escondendo? O que mais você sabe sobre David? A expressão de Henrique mudou. Seu sorriso desapareceu. Você não quer ouvir a verdade, Alberto. Você já perdeu demais e não sabe. Nunca soube. A sala estava em completo alvoroço. As pessoas gritavam e corriam, buscando uma saída. Mas a tensão entre os homens encapuzados e a revelação iminente deixava todos em estado de choque. Alberto virou a cabeça para David, seu filho, e naquele momento tudo pareceu mudar. Algo nos olhos do menino começou a brilhar. Um entendimento que Alberto não compreendia. Neste instante, as luzes começaram a piscar de novo, e uma explosão de luz iluminou a sala mais uma vez. Alberto olhou na direção da entrada e viu uma figura familiar. Era sua mãe, Clara, que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela estava ali, com um olhar que combinava amor e dor. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, enquanto ele lutava para entender a cena. Alberto, eu nunca te deixei. Clara olhou profundamente nos olhos dele. A sala parecia estagnada. David, é muito mais especial do que você imagina. E minha presença aqui não é mero acaso. Henrique soltou uma risada sombria. Vejo que não revelaram tudo, não é mesmo? Clara, você deveria ter ficado em silêncio. O que você quer dizer com isso? Alberto gritou. Seu mundo estava se desintegrando. Eles estão atrás de você e de David porque seu avô deixou um legado. Uma fortuna que não é só financeira. Clara olhou para o menino, que agora parecia mais pálido. David é o portador de um segredo que pode mudar tudo. Os murmúrios aumentaram ao redor, e as pessoas começaram a olhar para David, agora no centro de uma tempestade de segredos e revelações. Alberto penetrou nos olhos de seu filho, percebendo que a criança que ele sempre achou ser apenas um garoto comum era, na verdade, a chave para um mistério ancestral que poderia colocar suas vidas em perigo. Não, isso não pode ser verdade, gritou Alberto, enquanto a sala parecia se desmoronar ao seu redor. Foi então que a explosão aconteceu. Um estrondo retumbante fez o chão tremer. As luzes se apagaram de vez, e um vento forte varreu o espaço. Era como se todo o prédio estivesse prestes a entrar em colapso. Saia, agora! Alberto gritou, segurando Lucas e puxando-o apressadamente. Mas algo o fez parar. Ele se virou para Clara, cuja expressão era grave. Alberto, você precisa entender. O que você descobre agora
mudará tudo. David não é só seu filho. É o último de uma linhagem que você nunca soube que existia. Aquilo ressoou em seu coração como um tambor. E Alberto sabia, instintivamente, que a vida de sua família nunca mais seria a mesma. Para onde tudo isso levaria? A única certeza que tinha era que o futuro estava em suas mãos. E agora, mais do que nunca, a verdade poderia ser sua maior aliada, ou a sua maior inimiga. E enquanto ele buscava uma saída, sentiu a mão de David em sua, apertando com força. O que viria a seguir poderia ferir, mas também poderia libertar. E ele não tinha escolha a não ser enfrentar. Enquanto a fumaça rodopiava pela sala, Alberto sentiu o peso das palavras de Clara, como um tijolo caindo sobre o peito. O que você quer dizer com legado? Ele mal conseguia processar tudo. O ar estava pesado, uma mistura de pânico e confusão. Henrique respirou fundo, como se estivesse se preparando para a tempestade que estava por vir. Você realmente não sabe, não é, Alberto? Você sempre esteve cego para a verdade. Ele levantou o documento, as folhas tremendo em suas mãos. David é o herdeiro de algo que você pensou ter perdido para sempre. O que você está insinuando? Alberto perguntou, a voz tremendo de frustração. Ele olhou para David. Uma explosão. O chão tremia. Um fragmento de cristal rompeu um dos mármores e fez uma nuvem de fumaça levantar-se, cortando a visão de todos. Alberto agarrou Lucas, seus instintos de pai agindo. Fique perto de mim. Ele virou-se em busca de David, mas no meio do alvoroço, o garoto havia desaparecido. David! Ele gritou, a garganta seca, enquanto os gritos e a fumaça tornavam tudo caótico. Ele não tinha escolha a não ser lutar para encontrar o filho. Os capuzes ainda estavam ali, mas a presença de Henrique parecia uma sombra ameaçadora no fundo. A fumaça começou a se dissipar, e com isso, a visão do que restava da sala e dos rostos pálidos dos convidados. Alberto avançou com determinação, apesar do desespero corroendo sua concentração. Ele precisava de David. E então ele viu. O garoto estava ali, parado entre os capuzes, a expressão de medo misturada com algo mais. Curiosidade? Certeza? Henrique parecia descontrolado. David, você precisa vir comigo. Sou eu quem pode te mostrar a verdade. A voz de David, na brincadeira com a inocência e o peso das revelações, o fez hesitar. O que você realmente quer de mim? A pergunta cortou o silêncio. Todos se voltaram para ele. Queremos que você veja o que realmente significa ser parte desta família. Henrique respondeu, mas havia uma tensão no ar. A forma como ele dizia isso fez Alberto estremecer. Se você não aceitar, perderá tudo. A sala estava em estado de choque. Alberto não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você não pode forçar o nosso filho a fazer isso, ele gritou, avançando em direção a David. Mas antes que pudesse chegar até ele, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Uma mulher alta, cabelos negros e outfit elegante. Sofia! Ele ficou chocado. Você também está aqui? E então, a verdade despedaçava as últimas esperanças. Alberto, é hora de revelar tudo. David é parte do plano que seus pais criaram. E Henrique não está apenas aqui para dizer a verdade. Ele quer manipulá-lo. O olhar dela era de desespero. O legado é maior do que você imagina. Está ligado a todos nós. O coração de Alberto disparou. Como assim? O que você sabe? A urgência na sua voz era palpável.
O passado estava se desenrolando quase como um filme frente aos seus olhos. Ele viu o passado em cada palavra. O que estou dizendo é que David é mais do que você pensa. Ele é o último membro de uma antiga linhagem, e eles estão atrás dele por causa do poder que ele pode representar. A sala congelou com suas palavras. Cada pessoa absorvendo a enormidade da revelação. Nesse momento, um grito estrondoso ecoou, e as luzes começaram a piscar freneticamente. Um tremor mais forte levou todos ao chão. Alberto se agarrou ao que ainda tinha, mas em meio ao barulho e confusão, um novo pânico tomou conta. De um raio de luz ofuscante, uma terceira figura se destacou. Um homem, de terno escuro, surgindo como um rei em meio ao caos. Vocês não podem escapar do que foram designados. O tempo está se aproximando e a linhagem precisa ser preservada. Alberto estava paralisado. O que estavam dizendo? Linhagem? Segredos? As palavras ecoavam, e a verdade que estava sendo revelada mudava tudo. Agora, não se tratava apenas de sua família e de suas vidas, mas de algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo o que conheciam. Com o coração pesado e a mente girando, Alberto olhou para David e percebeu que esta não era apenas uma batalha por segurança e amor, mas uma corrida contra o tempo. O quão longe ele iria para proteger o filho? E mais importante, onde tudo isso iria parar? As perguntas pairavam no ar, e a ideia de que tudo aquilo poderia ser só o começo da verdadeira história deixava um frio na espinha. Ele não tinha respostas, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Enquanto a fumaça rodopiava pela sala, Alberto sentiu o peso das palavras de Clara, como um tijolo caindo sobre o peito. O que você quer dizer com legado? Ele mal conseguia processar tudo. O ar estava pesado. Uma mistura de pânico e confusão. Henrique respirou fundo, como se estivesse se preparando para a tempestade que estava por vir. Sobrevivi, Alberto. E estou aqui para resolver as pendências que você deixou para trás. Ele gesticulou com o documento em sua mão. David é o centro de tudo isso. Ele é a chave, o que você não entende. O pânico tomou conta da sala novamente. David permaneceu firme, determinado. Mas agora seu olhar estava mais confuso do que aterrorizado. O que você quer dizer com isso? Henrique avançou, ignorando a pergunta. Você sempre se acreditou o melhor pai, mas não consegue ver que você mesmo está no caminho. Ver a verdade pode ser devastador. Devastador? Alberto sentiu um nó na garganta apertar, suas emoções fervendo. Henrique, o que você está escondendo? O que mais você sabe sobre David? A expressão de Henrique mudou. Seu sorriso desapareceu. Você não quer ouvir a verdade, Alberto. Você já perdeu demais e não sabe. Nunca soube. A sala estava em completo alvoroço. As pessoas gritavam e corriam, buscando uma saída. Mas a tensão entre os homens encapuzados e a revelação iminente deixava todos em estado de choque. Alberto virou a cabeça para David, seu filho, e naquele momento tudo parecia mudar. Algo nos olhos do menino começou a brilhar, um entendimento que Alberto não compreendia. Neste instante, as luzes começaram a piscar de novo, e uma explosão de luz iluminou a sala mais uma vez. Alberto olhou na direção da entrada e viu uma figura familiar. Era sua mãe, Clara,
que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela estava ali, com um olhar que combinava amor e dor. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, enquanto ele lutava para entender a cena. Alberto, eu nunca te deixei. Clara olhou profundamente nos olhos dele. A sala parecia estagnada. David, é muito mais especial do que você imagina. E minha presença aqui não é mero acaso. Henrique soltou uma risada sombria. Vejo que não revelaram tudo, não é mesmo? Clara, você deveria ter ficado em silêncio. O que você quer dizer com isso? Alberto gritou. Seu mundo estava se desintegrando. Eles estão atrás de você e de David porque seu avô deixou um legado, uma fortuna que não é só financeira. Clara olhou para o menino, que agora parecia mais pálido. Davi é o portador de um segredo que pode mudar tudo. Os murmúrios aumentaram ao redor e as pessoas começaram a olhar para Davi, agora no centro de uma tempestade de segredos e revelações. Alberto penetrou nos olhos de seu filho, percebendo que a criança que ele sempre achou ser apenas um garoto comum era, na verdade, a chave para um mistério ancestral que poderia colocar suas vidas em perigo. Não, isso não pode ser verdade, gritou Alberto, enquanto a sala parecia se desmoronar ao seu redor. Foi então que a explosão aconteceu. Um estrondo retumbante fez o chão tremer. As luzes se apagaram de vez e um vento forte varreu o espaço. Era como se todo o prédio estivesse prestes a entrar em colapso. Saia, agora! Alberto gritou, segurando Lucas e puxando-o apressadamente. Mas algo o fez parar. Ele se virou para Clara, cuja expressão era grave. Alberto, você precisa entender. O que você descobre agora mudará tudo. David não é só seu filho. É o último de uma linhagem que você nunca soube que existia. Aquilo ressoou em seu coração como um tambor, e Alberto sabia, instintivamente, que a vida de sua família nunca mais seria a mesma. Para onde tudo isso o levaria? A única certeza que tinha era que o futuro estava em suas mãos. E agora, mais do que nunca, a verdade poderia ser sua maior aliada ou a sua maior inimiga. E enquanto ele buscava uma saída, sentiu a mão de David em sua, apertando com força. O que viria a seguir poderia ferir, mas também poderia libertar. E ele não tinha escolha a não ser enfrentar. Então, em meio ao caos, um grito cortou a sala. Era Maria, a mendiga, que havia estado em um canto escuro. Alberto, você não entende. Tudo o que aconteceu. David não é apenas um herdeiro. Ele é descendente de uma linha de guardiões, que são os únicos que podem impedir o retorno de uma força antiga. As palavras dela mergulharam Alberto em uma confusão profunda. Como assim? Que força? Uma maldição que seu avô acobertou por anos. Maria gritou, suas palavras ecoando na sala. Se alguém descobrir a verdade, tudo estará perdido. A sala esfriou. O olhar de Alberto passou do desconcerto ao terror. A maldição? O que ela significa para David? O que você não sabe é que Henrique estava manipulando tudo isso. Ele não quer apenas o legado. Ele quer o poder que pode destruir tudo. David é a única esperança. O peso da verdade despencou sobre ele. Sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto os olhares se encontravam. Uma tempestade de emoções e desespero. A única criança que ele tinha lutado para proteger estava imersa em uma batalha maior que a vida. E agora as camadas do passado se sobrepunham sobre o presente de forma devastadora. David, ele gritou, mas ao olhar para o filho, viu que uma mudança havia acontecido.
O olhar de David estava iluminado por uma determinação feroz. Não se preocupe, pai. Eu sei o que fazer. E neste momento, enquanto todos observavam, David deu um passo à frente, como se estivesse pronto para enfrentar o desconhecido. Mas e se ele estivesse preparado demais? E se o que ele buscava estivesse destinado a trazê-los à ruína? A incerteza pairava no ar. Quem realmente era David? E qual seria o custo da verdade que agora começava a emergir? Alberto se viu em um dilema: proteger o filho ou confiar nele. E enquanto a sala ecoava com gritos e caos, uma nova batalha se desenrolava, e a linha entre herói e vilão estava mais borrada do que nunca. O que iria acontecer agora? Davi avançou, o coração pulsando forte. Ele sabia que não poderia recuar agora. "Eu sou quem eles querem!" gritou novamente. A sala estava em frangalhos, envolvidos numa confusão de gritos e fumaça que tornava o ar quase irrespirável. Alberto, paralisado, sentiu um aperto no peito. Era seu filho, mas também era a chance de salvar tudo. "Não, Davi, você não entende." Alberto se lançou à frente, lutando contra a corrente de pessoas em pânico. "Você está colocando sua vida em risco." Mas David, olhando para o pai, sentia-se mais seguro do que nunca. "Eu tenho que fazer isso, pai. Para nós." Seu olhar estava cheio de determinação, mas também de medo. Alberto podia ver isso, e a dor dilacerou seu coração. Henrique franziu a testa. "Você é tolo, menino. Não tem ideia do que está falando." Ele avançou, mas Alberto se interpôs entre eles. "Você não vai machucar meu filho." A tensão subiu. Os capuzes estavam alerta, preparados. O caos de gritos e sustos reverberava. Alberto levantou a voz, buscando firmeza. "Vão nos deixar em paz. Essa luta é minha, não do meu filho." "No, niet!" Uma terceira voz ecoou. Era Maria. "A escolha dele faz parte da realidade que vocês nunca entenderão. O legado dele não é algo que vocês possam simplesmente tentar roubar." Sua voz era uma mistura de bravura e desespero, e as palavras cortaram o ar, absorvendo a atenção de todos. "Você não sabe com quem está brincando", gritou Henrique. Sua impaciência transparecia em cada movimento. Alberto fechou a mão em punho, pronto para proteger David a qualquer custo. Mas antes que pudesse agir, a sala estremeceu com outra explosão distante. A estrutura da galeria começava a desmoronar. A luz piscou, quase apagando por completo. Alberto olhou rapidamente para David, que estava mais alheio do que nunca, como se percebesse algo que ninguém mais entendia. "Pai, confie em mim!" David exclamou, e Alberto, por um breve instante, viu a conexão entre eles brilhar intensamente. Era um chamado que ele não podia ignorar. "Se eu não fizer isso, todos nós estaremos perdidos." As paredes estavam a tremer, o chão sob eles parecendo ruir. E nesse caos, uma decisão se formou no coração de Alberto. Ele tinha perdido tanto e não poderia deixar isso acabar aqui. "Está bem, David. Eu confio em você. Faça o que precisar fazer, mas estarei ao seu lado." A expressão de David mudou, um misto de alívio e gratidão. Ele balançou a cabeça, olhou para Maria, que também o apoiava. "Nós precisamos acabar com isso de uma vez por todas." E assim, com um grito de guerra, David ergueu as mãos e, com uma força surpreendente, fez um gesto em direção aos capuzes. A sala explodiu em luz. As sombras começaram a se dissipar, revelando os segredos e as mentiras que haviam sido encobertos por anos.
Em um instante, o ar ficou pesado, mas ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade começou a fluir. Henrique e os outros se viraram para tentar escapar, mas havia algo incontrolável na atmosfera. Isto não pode estar acontecendo. Ele gritou, mas era tarde demais. A verdade exposta incendiava cada canto da sala, e a escuridão estava sendo rapidamente banida. Alberto, observando, sentiu um misto de orgulho e dor. O que David havia feito não era apenas corajoso. Era uma mudança de curso para todos eles. O legado, o passado, estava finalmente sendo revelado. As pessoas ao seu redor começaram a respirar aliviadas. Os medos foram sustentados por murmúrios de esperança. E assim, naquela noite que começara como um glamour deslumbrante, transformou-se em um renascimento. Alberto segurou a mão de David, que tremia, mas agora estava firme. Estamos juntos nessa, meu filho. O que der e vier. As lâmpadas começaram a piscar, mas ao longe uma nova vida surgia. Enquanto os gritos e o caos diminuíam, Alberto percebeu que ainda havia perguntas sem resposta que dançavam no ar. O que mais o legado esconderia? Como poderia reconstruir uma nova realidade? E era nesse momento de esperança mútua que o futuro se tornava, não mais um segredo obscuro, mas uma aventura que prometia descobertas. Agora, antes de terminarmos, preciso que você entre em ação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora para acompanhar toda a emoção que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais narrativas como essa. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e faça parte da nossa comunidade. Sua interação é tudo. Vamos juntos fazer história.